Fala galera do Sonho Policial, professor Paulo Maia aqui no nosso Língua Portuguesa Sem Firula. Aqui não tem balela, aqui é direto no que a banca cobra nas provas do concurso. Porém, hoje nós temos de trabalhar um conceito básico antes de eu aprofundar a acentuação gráfica. Então, pega o seu caderninho, pega a sua ficha, é hora de copiar. Eu sempre falo, quem copia o que eu coloco no quadro, revisa toda a língua portuguesa em algumas horas. É melhor do que não ter material de revisão e depois ficar por aí perdido na internet. Internet é mundo sem dono. Há muita coisa errada na internet, beleza? Observe o seguinte, você tem de saber, de maneira inicial, a classificação silábica. Coloque no seu caderno aí, classificação silábica. Aqui, nós vamos trabalhar a quantidade de sílabas que uma palavra pode ter. Quando nós falamos sobre quantidade de sílabas, nós começamos com quais? Com os monossílabos. Monossílabo. Eu tenho o monossílabo quando eu tenho em uma palavra apenas uma sílaba. Por exemplo, quando eu tenho a palavra paz, quando eu tenho a palavra pá, quando eu tenho a palavra pé, quando eu tenho a palavra bem. São exemplos de monossílabos. Quando eu tenho duas sílabas, eu tenho o dissílabo. E eu tenho aqui como, por exemplo, a palavra café. Eu tenho a palavra rapaz. Eu tenho a palavra bule. São exemplos de palavras com duas sílabas. Aqui haverá a separação silábica dessas palavras. Mais um para você colocar no seu caderno. O trissílabo. O trissílabo. Exemplos de trissílabo. Aquilo que é muito gostoso e pouca gente conhece. O vatapá. Já comeu um vatapá delicioso na Bahia? Não? Você não sabe o que você está perdendo. Um vatapá, olha, aquilo deveria ser patrimônio cultural do Brasil. Eu tenho aqui vatapá e tenho também, por exemplo, teclado. Teclado. Aqui vem a separação silábica. Teclado. Beleza. E quando eu tenho 4, 5, 6, aí não. Uma sílaba, monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. E quando eu tiver 5, 6, 7, 8, 9 sílabas, aí será tudo polissílabo. Então coloca aí no seu caderno o polissílabo. Por exemplo, matemática. Matemática. Por quê? Eu tenho aqui ó, o ma, o t, o ma, o ti e o k. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Você observa que algumas palavras, elas trazem consigo acento gráfico. Por exemplo, paz não tem acento gráfico, mas pá tem um acento gráfico. Pé tem um acento gráfico. Bem não tem um acento gráfico. Observe vatapá. É um trissílabo com acento gráfico. E teclado? Por que teclado não traz consigo acento? É aí que entram as regras de acentuação gráfica. Como que você vai ler uma palavra sem... Vou dar um exemplo para você. Observe um exemplo clássico. Aqui tá pegando? Certinho? E deixa-me ver uma outra palavra boa aqui. Pronto. Você, meu aluno, leia essa palavra aqui. Leu? Agora fale. Isso. Fale mais alto.
Muito bem. Rubrica. Rubrica? O gerente do meu banco fala que é rúbrica? Não, é rubrica. Outra palavra. Leia essa palavra aqui. Leu? Tá. Agora eu falo em voz alta. Recorde, não é recorde? Sim, é recorde, não é recorde, é recorde. Por quê, Paulo? Porque elas não trazem consigo o acento, o rubrica não tem o acento no U para ser rúbrica, e o recorde não tem o acento no E para ser recorde. São palavras que as pessoas que não conhecem a acentuação gráfica leem e pronunciam de forma equivocada. Venha comigo aqui para o outro quadro, que eu tenho mais coisas para falar contigo. Por exemplo, eu tenho de te passar também a posição da sílaba tônica. A posição da sílaba tônica. Quais são as posições que a sílaba pode aparecer? Se é uma palavra monossílaba, claro que será monossílabo tônico, pelo amor de Deus. Então nem vou colocar monossílabo aqui. Vou colocar o quê? Oxítona. Oxítona. Mais uma, paroxítona. Peraí que eu errei aqui. Paroxítona. E por último, proparoxítona. Isso você já viu na quinta série, você viu na escola, você saiu de lá dominando isso aqui, não é, meu aluno? Paulo, eu só jogava bola. Bem-vindo ao clube, que eu também era do mesmo jeito. Tive que quebrar a cabeça para aprender isso aqui. Mas eu simplifiquei e te apresento de forma mais simples, beleza? Quando eu tenho aqui o seguinte, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esses risquinhos aqui são as últimas sílabas de uma palavra. Vou dar um exemplo aqui. Maticar. Observe o seguinte, uma palavra, ela nunca receberá a acentuação gráfica na quarta, eu vou colocar em ordem decrescente, olha só, 5, 4, 3, 2 e 1. Observe que a acentuação gráfica só poderá acontecer nas 3 últimas sílabas. Não haverá acentuação gráfica depois da terceira sílaba. Ela só pode ser, quando tem apenas uma sílaba, um monossílabo tônico. Quando eu tenho mais de uma, aí eu venho para cá. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando a última sílaba for a sílaba tônica, a palavra será uma oxítona. Quando a penúltima sílaba for a sílaba tônica, a palavra será paroxítona. Quando a antepenúltima sílaba for a sílaba tônica, a palavra será uma proparoxítona. Paulo, você me falou, mas não me ajudou. Como eu faço para saber se é uma oxítona Como que eu faço para encontrar a sílaba tônica? Observe o seguinte, você gosta de futebol? Paulo, não gosta, mas vai ter que gostar para acertar a questão da prova. A torcida, ela sempre entrega a sílaba tônica de qualquer palavra. Por exemplo, qual a sílaba tônica do Flamengo? Não é Flamengo? Não, é Flamengo. Observe a palavra Flamengo. Paulo, não há acento. Não há acento. Como que eu vou saber qual a sílaba tônica? O canto da torcida. Onde a torcida ficar por mais tempo é a sílaba tônica. Vamos testar? Flamengo, Flamengo. Ah, professor, então quer dizer que me é a sílaba tônica? Sim, é uma paroxítona. Ah, professor, foi sorte de principiante. Eu quero saber uma outra palavra que essa regra vai servir. Vou dar mais duas. Botafogo.
Botafogo. Fala aquele time ruim que dizem que tem mundial. Palmeiras, esse mesmo, Palmeiras. O Palmeiras. Ah, professor, eu duvido que isso funciona para qualquer palavra. Qualquer palavra nacional, o bizu vai funcionar. Eu quero saber do Botafogo. 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 Paroxítona. Palmeiras. Palmeiras. Opa, o MEI é outra paroxítona. Pegou o bizu? Então, quando você fizer o canto da torcida, você encontrará sempre a sílaba tônica de qualquer palavra. Ah, e depois que eu encontrar a sílaba tônica, como eu faço? Aí você vai saber o que a questão está pedindo. Se a questão te der várias palavras sem acento, você vai encontrar a sílaba tônica e aplicar as regras. Agora, você está escrevendo a sua redação. Bateu a dúvida? Para a prova, bizu. Você está no meio da tua prova do concurso. Todo mundo lá concentrado. Você está fazendo a tua redação. Está fazendo a tua redação. O que aconteceu? Esqueceu se a palavra tem acento ou não. O que você faz? Levanta a cadeira, bate no peito e começa a cantar a palavra. Palmeiras! Deixa os outros candidatos perderem a atenção. O que importa é você acertar na redação a acentuação gráfica. Depois que você define qual a sílaba tônica, o que você vai fazer? Vai aplicar as regras. Existem as regras dos monossílabos tônicos, existem as regras das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. E sobre isso nós vamos falar agora. Vem comigo para cá. Deixa eu apagar aqui. Eu beijo, tu bebes, eu curto, tu sofres, eu vida de solteiro e você vida de porre. Eu beijo, tu bebes, eu curto, tu sofres, eu vida de solteiro e você vida de porre. Agora eu quero te passar as regras de acentuação gráfica. Eu vou começar pelo monossílabo tônico e por último as proparoxítonas. Vem comigo. Monossílabo tônico. Tônico. Quais são, Paulo, quais são os monossílabos tônicos que são acentuados? Muito simples. A, E, O e de tom aberto. 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 Só isso, só isso. Mas muito cuidado que pode aparecer o plural. Por exemplo, a palavra pá, ela é acentuada? A palavra bem, ela é acentuada? A palavra paz, ela é acentuada? A palavra paz, ela é acentuada? A palavra... deixa eu ver outra palavra aqui. Bens. Ela é acentuada? Vamos ver? Pá, monossílabo tônico terminado em A, recebe acento. Bem, monossílabo tônico terminado em não recebe acento. Paz com Z. Paz, monossílabo tônico terminado em Z, não recebe acento. Paz, A mais plural, monossílabo tônico terminado em AS. Bens, recebe acento? Não, porque monossílabo tônico terminado em NS. Beleza? Muito cuidado, por quê? Porque a regra dos monossílabos tônicos, ela é bem parecida com a regra das oxítonas. A regra das oxítonas só recebe mais uma regrinha. Qual é, Paulo? Vou apagar. Você já copiou? Paulo, não copiei! É só você parar o vídeo, copiar e depois dar continuidade. É a vantagem do online, pelo amor de Deus. Vou apagar. Paulo, não apaga. Calma, deixe de frescura. Vem comigo. Oxítonas. Oxítonas. Professor, quais são as oxítonas acentuadas? A, E, O, em. Esse em aqui é o diferente do monossílabo tônico. E o de tom aberto. O A, E, O, em, mais o de tom aberto. Por exemplo, a palavra café tem acento?
A palavra casa tem acento? A palavra... deixa-me ver um outro exemplo aqui para você. A palavra escritor recebe acento? A palavra rapaz recebe acento? Vamos ver? Café. 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 A sílaba tônica é o fé. É uma oxítona. Eu acentuo as oxítonas terminadas em E? Sim, aqui ó. Casa. Casa. Opa, aqui nem é oxítona. Casa é uma paroxítona. Escritor. Escritor. A sílaba tônica é o O. É uma oxítona. Com acento ou sem acento? Sem acento. Por quê? Eu só acentuo as terminadas em A, E, O, em ou estômago aberto. Aqui é R, não é O. E rapaz? Rapaz. Oxítono terminado em Z. Não recebe acento. Qual recebe acento? A, E, O, em ou estômago aberto. A, E, O, em ou estômago aberto. Beleza? Vem comigo pra cá. Aqui do outro lado, eu quero te passar algumas diferenças que podem te confundir na hora de fazer a prova. Beleza? Observe o seguinte. A palavra pó, cipó. É assim que a banca vai cobrar de você, tá? A palavra Tietê e a palavra... Não, Tietê não. Papéis. A palavra papéis e a palavra dói. A palavra dói e a palavra herói. Vamos lá? Como que a banca vai fazer para te confundir na hora da prova? Vai falar o seguinte: na linha 35, a palavra pó recebe a acentuação gráfica pela mesma regra da palavra cipó na linha 8. Aí o que que o aluno do decoreba faz? Terminou com O, terminou com O. Mesma regra, regra do O. Quem te falou isso, pelo amor de Deus? Claro que não. Pó é um monossílabo tônico terminado em O. Cipó é uma oxítona terminada em O. Regras diferentes, pelo amor de Deus, né, meu aluno? Pelo amor de Deus. A palavra papéis recebe o acento gráfico pela mesma regra da palavra dói? Professor, agora eu fiquei na dúvida. Claro que não, né? Papéis é uma oxítona terminada em ditongo aberto, o EI. Papéis, papéis. Então aqui, ó, oxítona com ditongo aberto. E o dói? Dói, monossílabo tônico com ditongo aberto, o OI. Beleza? Já coloquemos aqui, monossílabo tônico terminado em OI. Dói, recebe o acento pela mesma regra de herói. Lá tem o OI, aqui tem o OI, mas aqui só tenho uma sílaba, aqui eu tenho duas. Se eu tenho duas, aqui é uma oxítona, aqui é um monossílabo tônico. É assim que a banca vai fazer para te derrubar. Antes de terminarmos esse bloco, eu quero te passar só o conceito do hiato. Puxa aí o tópico no teu caderno, que eu preciso falar disso neste bloco. Hiato. Observe o seguinte: na acentuação do hiato, independe da posição silábica. Silábica. Por exemplo, a palavra juízes e a palavra açaí. Juízes, juízes.
tá claramente que a sílaba tônica aqui é o I. Aí eu te pergunto, é uma paroxítona terminada em ES? Não. Por que que juízes não é uma paroxítona terminada em ES? Por quê? Porque na regra do hiato independe da posição silábica. Não importa se a sílaba tônica estará na última, na penúltima ou na antepenúltima. Esse I recebe o acento pela regra do hiato. Esse I recebe acento pela regra do hiato. Muito cuidado para não achar que isso aqui é uma paroxítona ou que isso aqui é uma oxítona. Finalizamos por aqui mais um bloco. Eu te espero na próxima aula. Larga esse ódio e vem me amar. Valeu!